Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante, gente, da parte de colisões em mecânica, e essa aqui é uma questão muito diferenciada porque ela trabalha juntamente com isso, essa parte de colisões que são parcialmente elásticas, no caso dessa questão, ela ainda mistura com essa parte de função horária da posição no MRU, que é aquela famosa fórmula do seu sorvete, né? Então é uma questão super criativa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. É uma questão que eu peguei da prova da Olimpíada JSO 2023. Vocês vão ver que ela não chega a ser uma questão muito complicada, assim, é uma questão mediana. Você tiver organização e souber interpretar direitinho, você desenrola bastante essa questão aqui. A gente começar, peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito, gente. O algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, duas partículas idênticas, A e B, é até importante grifar esse idênticas, né? Quando ele fala idênticas, obviamente que elas vão ter a mesma massa, né? Tudo que nessa questão a gente vai trabalhar com a massa sendo mzinho, beleza? Idênticas, A e B se movimentam ao longo de uma mesma trajetória x, sendo as suas posições em função do tempo dadas por xa igual a 2t e xb igual a 4 mais t, respectivamente, com x em metros e t em segundos. Essas equações são válidas até o instante em que essas partículas que formam um sistema isolado, isso aqui também é importante porque vai ter conservação da quantidade de movimento, ela sofre uma colisão parcialmente elástica, isso aqui é outra coisa importante de grifar, parcialmente elástica com coeficiente de restrição de 0,5. Aí, com base nessas informações e desprezando o deslocamento dessas partículas durante a colisão, pode-se calcular que quando a partícula A estiver na posição 28 metros, a partícula B ela vai estar na posição mais próxima de, ou seja, ela quer saber qual vai ser a posição de B depois do choque, quando a A estiver na posição 28, né? Aí você vê que essa questão assim, ela não é uma questãozinha tão elementar, né, gente? É uma questão que ela não chega a ser mega complicada, mas ela também está longe de ser uma questãozinha trivial essa daqui. Vamos lá, vamos fazer bem no passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é ver o ponto onde elas vão se chocar, né? Esse é o ponto inicial desse tipo de questão, né? Elas vão se chocar, né? Elas se chocam quando as posições são as mesmas, né? Quando XA é igual a XB. Esse tipo de questão que fala do seu sorvete, né? A gente sabe disso, que a gente sempre começa por aí. Aí a gente vai fazer XA é igual a XB, substituindo as duas equações. O XA por 2t, o XB por 4 mais t. Aí aqui é uma continha basicona, gente. O t vai passar para o lado esquerdo, 2t menos t fica t igual a 4 segundos. Acabou-se. 4 segundos é o tempo que elas vão levar, né? Em 4 segundos elas vão se chocar. Aí a gente tem que saber qual vai ser essa posição. Essa posição é de boa. XA vai ser igual a XB, que vai ser igual a 2 vezes 4, que dá 8. Ó. 2 vezes 4, que dá 8 metros. Você vê que substitui qualquer uma das duas. Ó. 2 vezes 4, 8. 4 mais 4, 8. Ou seja, elas vão se chocar no ponto de 8 metros. E aí outra coisa importante, que é a formulazinha do seu sorvete. Ó. Pela formulazinha do seu sorvete, a gente sabe das velocidades iniciais. Ó. Vamos escrever as velocidades iniciais das duas. Ó. Quais são as velocidades iniciais das duas? Está escrito na própria equação. A gente vai ter VA, né, que a gente vai chamar de VA 0, no caso, né? Na verdade, eu vou chamar só vou chamar de V0A, vai ficar melhor, para poder, quando a gente for fazer o cálculo do conservação da quantidade de movimento, vai ficar melhor. V0A, ele vai ser igual a 2, né? 2 metros por segundo, porque ele é o termo que fica junto do T, ó. Junto do T é o 2, então a velocidade inicial vai ser 2. E o V0B, né, o V0B, aí você pega o que está junto do T, que é 1, ou seja, é 1 metro por segundo. Essas são as velocidades delas no começo, né? 2 metros por segundo e 1 metro por segundo. Aí agora a gente vai fazer o esqueminha da colisão, gente. O esqueminha da colisão, o que eu acho interessantíssimo dessa questão, é porque a gente precisa ter a noção da trajetória. Ó. Eu vou colocar aqui a trajetória do x em metros. Essa trajetória ela vai ser importante. Ó. E nessa trajetória a gente vai pegar o 8 metros aqui. Ou seja, na posição 8 metros elas vão se chocar. Elas vão se chocar, as duas. Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor essas bolinhas, né? Tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho.
Elas duas vão se chocar, cada uma com sua velocidade, ó. Aí a gente vai ter esse esqueminha aqui, ó. A gente vai ter as duas velocidades. A gente precisa escrever essas duas velocidades do antes e o depois, ó. Aqui a gente vai ter o V0A, que é 2. Eu não vou nem botar o metro por segundo ali para não ficar com muita coisa escrita aqui. E aqui o V0B, né? O V0B, ele vai ser 1 ali, né? O V0B vai ser 1. Esses aqui são os valores antes do choque, né? Mas vou colocar o metro por segundo também para ficar bem organizadinho, né? Aí pronto, aí depois desse choque, o que vai acontecer, né? Elas vão sair com velocidades diferentes, né? E aí elas vão ter velocidades que a gente vai chamar de VB e de VA. As velocidades depois a gente vai chamar de VB e VA, depois da colisão. Aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora a conservação da quantidade de movimento. Né? Conservação da quantidade de movimento. A gente vai fazer o antes e o depois. A gente vai fazer o que antes é igual ao que depois. Aí o que antes? O que antes a gente vai pegar as massas e as velocidades, é tudo mzinho, né? Isso facilita muito a nossa vida. Ele vai ficar m vezes o V0A mais m V0B. E depois a gente vai ficar com mzinho, né? Tá até dando uma escurecida aqui nessas bolinhas. Ele vai ficar depois da colisão, vai ficar mzinho VA mais mzinho VB. Aí que a gente vai cortar todos os m's, né? Que é tudo igual. Aí que a gente vai começar a encontrar as nossas equações, ó. Aqui a gente vai ter duas equações, que a outra a gente vai usar o coeficiente de restituição. Aqui a gente vai ficar com V0A, que é 2, somado com 1, vai ser VA mais VB. Aí que a gente encontra uma das nossas equações, vai ser VA mais VB, ele vai ser igual a 3. Aí a gente guarda essa equação aqui, gente. Essa equação aqui a gente vai precisar daqui a pouquinho dela. Aí o que a gente faz agora? A gente vai usar o coeficiente de restituição. Nessas questões de colisão parcialmente elástica, a gente vai precisar usar o coeficiente de restituição. Né? Restituição. Aí o que diz a expressão do coeficiente de restituição? Que o Ezinho ele é igual à velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Isso aqui sendo velocidades relativas, a gente nunca pode esquecer disso. Aí o Ezinho ele disse que era meio, né? Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Aí é só você olhar para o desenho, gente. Por isso que o desenho é importante. Ó. A velocidade de afastamento vai ser VB menos VA, porque VB certamente ele vai se movimentar mais rápido do que VA. VB menos o VA, dividido pela velocidade de aproximação, que vai ser o VA, o V0A menos o V0B. Né? V0A menos o V0B. Porque o A está mais rápido do que o B antes da colisão, né? Do choque. Aí que a gente vai só substituir, gente. Ele vai ficar 1 sobre 2, vai ser VB menos VA, dividido por 2 menos 1. Olha aí que conta simples, né? Aí vai ficar 1 aquele termo, aí a gente vai fazer o cruz credo aqui, né? No que a gente faz o cruz credo, aí ele vai ficar 2 VB menos 2 VA é igual a 1. Pronto, a gente já tem a outra equação que a gente precisa, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um sistema de equações e é que eu já vou fazer de uma forma bastante esperta, eu diria, né? Eu vou multiplicar essa primeira equação, eu já vou multiplicar toda por 2, ó. Eu vou escrever a primeira equação, eu vou escrever antes, a segunda equação eu vou escrever antes da primeira, eu vou só repetir a segunda, ó. 2VB menos 2VA é igual a 1. E a outra eu vou multiplicar por 2. Ó. Eu vou inclusive mudar a posição aqui. 2VB mais 2VA é igual a 6. Certo? Eu estou pegando essa equação e já estou multiplicando todos os termos por 2. 2VB mais 2VA igual a 6. Eu estou fazendo isso de uma forma bem esperta. A gente vai poder somar as duas. Ó. No que a gente somar as duas, o 2VA corta com o mais com menos ali. A gente vai ficar com 2VB mais 2VB, fica 4VB é igual a 7. E assim a gente encontra VB. Então, o VB vai ser 7 sobre 4. Essa é a velocidade do VB. 7 sobre 4 metros por segundo.
E assim a gente consegue descobrir facilmente a velocidade do VA por essa primeira equação aqui, gente. Essa primeira equação aqui é a mais simples, para poder a gente encontrar o valor do VA. Ó. O VA ele vai ser 3 menos o VB, que é 7 quartos. Ó. Aí é só você fazer o MMC ali, ó. VA ele vai ser 4 vezes 3, 12. E 12 menos 7, 5. 5 sobre 4. Só ajeitar aqui, ficou tudo coladinho ali. 5 sobre 4 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade do A depois da colisão. Aí pronto, feito isso, gente já tá, boa parte da questão está resolvida. Agora a gente vai trabalhar de novo com a parte do seu sorvete, né? Aí que a gente vai ter novas equações, gente. Isso aqui é interessante, porque a gente vai criar novas equações. E aí tudo a partir da posição 8. Né? Por isso que eu falei, gente, o desenho ele é super importante nessa questão, ó, porque você vê que eu fiz um desenho no qual eu pus a posição inicial. Ó. Essa posição inicial vai ser 8. Esse desenho aqui já tipo um instantinho depois da colisão, né? Mas logo que aconteceu a colisão, qual é a posição inicial? É 8. Então o 8 ele vai aparecer nessas novas equações, tá percebendo como isso acontece aqui? Então a gente vai fazer isso. Qual vão ser as novas equações? A gente vai ter que o x, a, né, a equação do a, ela vai ser o seguinte, ela vai ficar 8 mais a velocidade do a vezes o t, né? Vou chamar de x a' aqui, né, depois da colisão, ele vai ficar 8 mais a velocidade do a, que é 5 quartos, vezes t. E a posição do b, ele vai ser 8 mais a velocidade do b, que é 7 quartos, vezes t. Aí pronto, aí o que, que ele diz nessa questão? Vamos voltar para o enunciado. No enunciado ele fala quando o A estiver na posição 28. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o A e vai jogar na posição 28. Ó. A em x igual a 28 metros. A gente vai substituir nessa equaçãozinha. Ó. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ficar com 28 é igual a 8 mais 5 quartos vezes t. Aí jogando esse 8 para a esquerda, ele vai ficar 20 é igual a 5 quartos vezes t. A gente pode cortar, né, o 20 com o 5 na boa. Vai ficar 4 desse lado e 1 desse lado. A gente faz o produto cruzado e encontra esse tempo. É um tempo de 16 segundos. Ó. 4 vezes 4, 16 segundos. Ou seja, depois de 16 segundos, ele vai estar na posição 28. Ó. Legal, né? Vou até deixar destacadinho que essas duas equações, porque elas são importantes, né? Aí o que, que a gente quer? Ele quer saber a posição do B. Aí logo, a posição do B vai ser para esse tempo de 16 segundos. A gente vai ficar com xb', ele vai ser 8, que se soma com 7 sobre 4, vezes 16, que é esse tempo, quando o A vai estar no 28, percebe? Então 16 dividido por 4 fica 4, e aí é só a gente fazer essa continha agora, vai ser 8, que se soma com 7 vezes 4, que é 28, 8 mais 28, 36 metros. Chegamos ao nosso resultado, gente. O resultado final é 36 metros, e aí a gente vai marcar o item que mostra isso. 36 metros, a resposta é a letra C. Linda essa questão, né? Gente, você vê que ela é diferenciada, gente. É uma questão que ela tem todo um passo a passo para você fazer, mas não é nada que seja do outro mundo, assim. Se você tiver estudado direitinho esses conteúdos, dá para desenrolar uma questão como essa. E ela tem maior cara desses grandes vestibulares, né? É uma questão que você pode cair em qualquer uma dessas grandes provas pelo Brasil afora. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!